Saudações, hoje é o dia 16 de julho de 2023 e este vídeo não é nem tanto para falar deste filme específico, que tem sido uma aparente unanimidade negativa pelas críticas e não é para menos. É um dos piores filmes que já vi nos últimos anos e ele está sendo bastante castigado. Na verdade, isso parece bastante consensual, né? Existem em algumas situações onde se forma uma espécie de consenso a respeito de algo. E isso parece ser meio compartilhado até mesmo pelos produtores do filme, porque foi resultado de muitos atrasos, né? Parece que dá a impressão que aquele trabalho de muitas mãos incompetentes, que foi mexido, roteiro de formas distintas, mudaram as ideias, e o fato é que o filme foi adiado várias vezes, parece que estavam com vergonha de lançar, não fizeram uma divulgação eficiente, inclusive lançaram o filme sem aquelas sessões prévias que eles convidam os críticos para apresentar anteriormente, né? O que já queima bastante. E o fato é que num primeiro momento eu tive a sensação que era um filme feito sob medida para me irritar. Eu comecei a ver no HBO, né, no Max, né? E eu simplesmente tentei ver uma vez, eu não, desisti, parei, larguei pra lá, né? Mas devido a uma série de outros fatores, eu revi alguns filmes, eu me senti meio que na obrigação de tentar assisti-lo. E fui um pouco mais pra frente, e só para confirmar a péssima impressão inicial. Mas ele me permite dizer algumas coisas nesse canal, que apesar de ser o meu foco principal da minha filosofia da ficção científica, no que se refere à crítica generalizada, eu acho que eu nunca disse isso nesse canal, que é o fato de que a maioria das produções de ficção científica não são verdadeiramente uma obra original de ficção científica, isso é, de ficção especulativa, de você tentar fazer visões de possibilidades e tentar racionalizar isso de modo a gerar um cenário plausível. Não, elas são apenas uma roupagem para velhas histórias requentadas, contando mesmas histórias que se contavam assim, em qualquer contexto tradicional, mas com uma roupagem de ficção científica, né? Mas vamos lá. Por que eu disse que ele parecia ter sido feito sob medida para me irritar, até que eu me dei conta que foi feito sob medida para irritar todo mundo? Porque ele começa... Bom, tem um início assim, até interessante, né? Um drama pessoal, um drama familiar. Uma menina que está com algum tipo de câncer, né? Esse pai dela, interpretado pelo Adam Driver, que é uma das poucas coisas boas do filme, que o Adam Driver é sempre muito carismático. Ele tem que fazer algumas viagens espaciais, né, para tentar se levantar uma quantidade de dinheiro lá para o tratamento da filha. Tem até um cenário improvável assim no ambiente extraterrestre, umas ondas de lava solidificadas, assim, muito bonito, mas totalmente implausível. E ele já vai para uma parte quando ele está viajando no espaço, né, e assim, a nave que ele estava pilotando, né, quer dizer, estava dormindo na nave, e de repente ele é despertado para que ele assuma o controle manual da nave para uma manobra evasiva, porque ela foi atingida por uma chuva de meteoros, aquelas naves básicas, né, que são basicamente um avião, com uma gravidade artificial mágica, e tem que fazer uma manobra evasiva para conseguir desviar da chuva de meteoros, e acaba sendo atingido e a nave cai no planeta, né? Porque é assim, esses filmes, você está voando no espaço e dá algum problema com a sua nave, está voando, né? Fala isso, esse é o voo tal, não sei o que, e dá um problema na nave, você cai no planeta, assim, um planeta desconhecido, você cai, você tá voando e você cai. Como eu digo no meu texto, 5 bobagens planetárias da ficção científica, né, que basicamente critica alguns lugares comuns, alguns clichês totalmente toscos, e esse é um deles, né? O espaço, para quem não sabe, né, é constituído, digamos, de 99,99999999999% de espaço. Ele é um imenso vazio. Então, se você estiver voando num espaço, especialmente o espaço interestelar, que parece ser o caso, né? Só poderia ser o caso, se acontecer algum problema com a sua nave, você vai continuar no espaço, você não vai cair em lugar nenhum, né? Se você fosse atraído por algum astro, finalmente a probabilidade maior é de você ser atraído por uma estrela. Afinal, um sistema estelar, tipo 90% da massa do sistema estelar é a estrela. Às vezes muito mais, no caso do nosso sistema estelar é bem mais do que isso. E se você desse a sorte de não ser atraído pela estrela e acabar e não ficar orbitando ali indefinidamente, que é o que acontece com a maioria imensa dos corpos
celestes que ficam circulando em torno da estrela, né? Se você fosse atraído por um planeta, a possibilidade de você ser atraído por um planeta joviano, um planeta gasoso, esses gigantões, tipo Júpiter. Mas não, né? De todas as improbabilidades extremas, o sujeito vai ser atraído para um planeta telúrico, né? Ou seja, um planeta sólido, e vai cair no planeta, e esse planeta é evidentemente idêntico à Terra, né? Claro, só pode ser. Quando eu digo idêntico, ele vai ter a mesma gravidade, ele vai ter a mesma composição atmosférica, a mesma temperatura, a mesma pressão, e o sujeito vai desembarcar nesse planeta sem nenhuma preocupação considerando que o planeta é vivo, tem formas de vida. Ele nem tem nenhuma preocupação com bactérias, com patógenos, com infecções, com gases. Não, você chega lá, o planeta é igual, você simplesmente tira o capacete e respira à vontade. Essa é a ideia, né? E das bobagens planetárias às quais eu me refiro, uma delas é sobre a questão dos nomes dos planetas, que não vem o caso aqui, mas 4 delas são essas. São você cair num planeta, outra é o planeta ser sempre igual à Terra, igual em qualquer sentido relevante. Outros frequentemente o planeta ser homogêneo, né, que também não entra no caso aqui, são esses planetas totalmente gelados, totalmente florestais, totalmente desertos, essa baboseira. E outro é o planeta que explode, né? No caso desse filme tem uma pequena subversão, que não é o planeta que explode, é o planeta que vai ser atingido por um asteroide, mas a dinâmica é a mesma. Você cai num planeta, tem que lutar pela sua sobrevivência antes que alguma explosão aconteça. Aquele clichê também é um pouco alien, apesar de não ser exatamente em planetas, né? Mas... E o fato é que aquela bobagem de sempre, né? O sujeito chega lá, apesar de ele ter o equipamento completo até de astronauta, uma armadura total, ele decide se expor num ambiente tipo esse aqui, uma floresta em tese para ele seria alienígena, sem nenhum tipo de proteção. Cara, aí vem um inseto, um bicho, pica, né? É engraçado, né? Porque se você for pensar bem, mesmo se você se vê de repente num ambiente totalmente estranho, você é teletransportado para algum outro lugar da Terra, isso são coisas que se colocam. Você pode ser pego por uma bactéria pela qual você não tem imunidade. Isso acontece regularmente. A gente está sempre tendo que viajar para outros lugares, tem que tomar vacinas. Mas não, nesses filmes ninguém se preocupa com isso, né? Então tem todos esses clichês bobocas, né? Mas é claro que esse filme possui um diferencial, e te juro que isso eu não esperava, porque o seu nome já remete que eles estiveram há 65 milhões de anos atrás, no período dos dinossauros, né? Na era do Cretáceo. E é muito estranho porque o título do filme só aparece tipo uns 15 minutos depois, e depois dessa situação toda se dá, olha só a mensagem: há 65 milhões de anos atrás nosso planeta foi visitado. E esse caralho, bicho, que porra é essa? Porque o cara é evidentemente humano. Então a primeira coisa que você pensa, bom, então será que isso aí vai ser a espécie que vai colonizar o planeta Terra? Eles serão descendentes da humanidade, alguma coisa assim? Já vou logo adiantando, né? Você não se preocupe com spoilers. Não, o filme não desenvolve nada disso. Ele joga algumas coisas isoladas, mas nada faz sentido. Nada é desenvolvido. Ele simplesmente pressupõe que existia aquela espécie humana ali, rigorosamente humana, há 65 milhões de anos atrás, extraterrestre, e que por um acaso chegou naquele planeta desconhecido ali para eles, né? E fica por isso mesmo. Apesar de que os créditos finais mostram algumas coisas que sugerem essa ideia de que eles seriam os ancestrais da humanidade, o que dá aquela sensação de que de repente essa era a ideia original, mas sei lá o que aconteceu, mudaram, reescreveram, e no final das contas não vai nem para um lado nem para o outro, e fica essa confusão toda. Não bastasse isso, os clichês básicos, né? O cara vai lá, tem que enfrentar os dinossauros com arma de fogo e umas granadinhas. É muito estranho porque só sobreviveu ele e uma outra menina, né? Uma menina. E eles introduziram uma temática que eu achei estranho. Por que eles introduziram isso? Eu falo da menina não falar o idioma dele. Então eles têm uma dificuldade de comunicação. É uma coisa que você não introduz à toa numa história. E seria muito interessante se ela fosse uma nativa, né? Mas assim. E o fato é que essa dinâmica não funciona. Aliás, não sou só eu que digo. Todo mundo está reclamando desse ponto. Os personagens não são. A menina é uma estreante, ela não consegue ser cativante. Essa dinâmica de pai e filha que eles acabam emulando tem lá seus breves momentos, mas gera um drama fraco. Para ser honestos, para um espectador ocasional, o filme tem lá a sua diversão. Tem alguns efeitos especiais interessantes, os dinossauros são legaisinhos, né? Se quem não está muito acostumado pode achar interessante as tecnologias dele lá, tem lá um drama, é aquela coisa básica. Mas
tipo da coisa que, na melhor das hipóteses, você vai assistir e esquecer no dia seguinte. Se não fosse o fato de estar sendo lançado num circuito cinematográfico extremamente competitivo, onde uma penca de filme está flopando, de tão concorrido que está. Inclusive está acontecendo isso recentemente, porque são tantas produções sendo jogadas ao mesmo tempo, que simplesmente não tem público para conseguir dar conta de tudo. Então muita coisa está flopando. Eu acho que nós estamos passando por uma fase um pouco exótica, viu? Talvez seja uma fase de adaptação. E tá uma coisa muito estranha em alguns aspectos. Mas bem, e fora essa parte dramática toda, e tem lá uma ideiazinha interessante, né? Que na verdade ele foi atingido pela chuva de asteroides, né? Como eles mesmos falam. Que por acaso vão ser os asteroides que vão... O asteroide que vai atingir a Terra e vai extinguir os dinossauros. Então tem essa sacadinha até interessante, a não ser pelo fato de que sabe-se lá como ele foi atingido. A nave colidiu aqui na mesma velocidade, a nave chega lá e a chuva de asteroides chega muito depois, né? Nada faz o menor sentido. E talvez o filme tivesse muito apelo numa outra época, né? Se não tivesse havido Jurassic Park, ou talvez fosse na época, mas de Jurassic Park, na onda Jurassic Park antes dele banalizar. Mas o fato é que realmente é difícil entender como que um ator do calibre do Adam Driver vai parar num filme assim, e como é que fica numa situação dessa. Com esses roteiristas aí que são os mesmos caras do Um Lugar Silencioso, que é um ótimo filme, apesar de que do ponto de vista de especulação científica também é péssimo, mas ele tem uma dimensão simbólica muito bonita, né? E o Um Lugar Silencioso 1 já apresenta alguns problemas de concepção, mas do ponto de vista dramático familiar ele é muito bom, e também do ponto de vista do simbolismo, até religioso. E o Lugar Silencioso 2 também é interessante, mas ele agrava ainda mais a implausibilidade do cenário, né? E já ficou claro que com esses roteiristas, esses caras, esses diretores, esses bichos não entendem nada de uma concepção convincente de ficção científica. Mas porque qual que é o ponto aqui? O ponto é deixar muito claro que esse filme é um excelente exemplo daquilo que eu deveria apontar com mais frequência, né? Que não são obras de especulação científica real. Nesse caso, simplesmente pega uma temática de sobrevivência, é um avião que dá uma pane, cai numa floresta qualquer, que ela tem que tentar sobreviver. Essa temática sendo requentada, sendo readaptada para uma ambientação de pseudo-ficção científica, né? Porque evidentemente não dá para você fazer essa transição. O espaço não é o mar, o espaço não é a atmosfera, uma nave espacial não é um avião, não é um navio, não dá para fazer esse tipo de analogia, isso é pura bobagem. Ficção científica deveria ser muito mais exigente na sua plausibilidade, e essas imagens que se utilizam são concepções absolutamente infantis, coisas que numa época de tamanha produção científica, de tamanha preocupação com divulgação científica, deveria começar a chamar mais atenção, porque vai passando para as pessoas uma ideia completamente idiota de noção de tecnologias, de avanço, de desenvolvimento, e fica criando uma massa de público que está há gerações acostumadas a clichês completamente sem pé nem cabeça. E num cenário desse você ainda fica preocupado com terraplanismo, com criacionismo, com antivacinismo, porque se toda a produção científica é mal divulgada, se a divulgação científica é mal feita, e se a ficção científica serve para emburrecer as pessoas, para que as pessoas não tenham noção de como é que as coisas funcionam. Tem que ter um mínimo de responsabilidade. Filmes assim que emburrecem, que alimentam essas coisas, são nocivos, porque eles vão cultivando na população uma falta de noção das coisas. Para citar alguns exemplos graves também, pensa naquele filme Lucy lá com a Scarlett Johansson, que o filme é totalmente baseado naquele mito imbecil de que o ser humano só usa 10% do cérebro. E aí você vai gerando essa massa assim de acrítica. Já visto meu vídeo, né, sobre a questão do The Expanse, a expansão da ficção científica. Pega um pouco nisso aqui, mas isso aqui é uma outra temática. Leia o meu texto lá sobre os 5 bobagens planetárias. Eu tenho muitos textos de crítica a esse conceito de ficção científica que eu precisava explorar aqui mais neste canal. Mas isso não é a única coisa também que me chamou a atenção desse filme. Que esse filme, que além de outras coisas, ele tem pouca originalidade, considerando que de uma certa forma ele é muito parecido com aquele After Earth, né, do Shyamalan, com Will Smith, que é muito melhor. O pessoal mete muito pau nesse Depois da Terra, mas eu acho um filme razoável em muitos aspectos. É muito similar porque
em ambos os casos é a Terra, né? Só que um é na época dos dinossauros e outro é num futuro pós-apocalíptico. E tem uma dinâmica parecida. Mas o que realmente me levou a pensar o seguinte é que alguns filmes, não apenas ruins desse ponto de vista de especulação científica, mas ruins no sentido geral. Ele realmente tem poucas virtudes, as coisas são cheias de clichês, mas o filme é difícil não concordar que o filme é ruim. Há uma certa unanimidade a esse respeito. Me parece que nem os seus produtores estão muito dispostos a defendê-lo. E aí que me vem uma percepção. Esses filmes ruins cumprem um propósito. Eles parecem que são necessários. Às vezes eu acho que, não que sejam desde o começo pensados para serem ruins, mas que acho que chega em algum momento que os caras veem que não vai dar um resultado que preste. Lança essa porcaria assim mesmo, passa a ser um filme ruim e esse filme passa a cumprir um determinado propósito naquele cenário cinematográfico em geral, né? Que ele serve de um certo contrapeso. Você passa a ter alguma coisa contra a qual comparar. Você pode pegar um filme medíocre, mas é melhor do que aquele ali, sabe? Então tem essa função, além do fato de ser uma dinâmica espontânea também, as coisas têm qualidades diferenciadas, infalivelmente alguma vai ser considerada inferior às outras, e pelo contexto, pelo padrão dominante, mesmo que uma obra seja razoável, seja até boa em alguns aspectos, se ela se colocar num contexto onde todas são muito superiores, ela vai ser considerada ruim, tem esse parâmetro comparativo. E o contrário também, uma obra que seja medíocre, mas seja num cenário de um monte de porcaria, ela parece muito boa. Então tem essa dinâmica meio que inevitável. Mas eu acho que em algum momento parece que há uma certa deliberação em lançar produtos de má qualidade, produtos que você poderia ter investido mais, poderia ter cultivado mais. Tem filmes que ficam na pós-produção por 40 anos, tentando aperfeiçoar. E esse filme poderia ter sido salvo pela edição, não precisaria nem refilmar nada. Algumas alterações na montagem, alguns acréscimos aqui, talvez uma citação aqui ali, poderia ter salvado o filme. Não seria tão difícil fazer isso. Mas parece que são lançados dessa forma. E isso parece que cumpre um propósito. O propósito de ter um parâmetro de inferioridade dentro do universo cinematográfico, para que outros produtos dessa mesma produtora possam se destacar e possam ter assim pelo menos essa salvaguarda. Talvez individualmente não seja tão bom, mas comparado com outras coisas aqui ou ali, tem lá seu mérito. E note só, não é uma produção B, você nota que são até produtores que já têm um certo renome, de uma produtora de renome, com um ator de renome, e faz umas porcarias dessas, ocasionalmente. Então talvez isso cumpra sim um certo papel, faça um certo sentido dentro dessa indústria cinematográfica, além de ser mais um tedioso exemplo dessa incompetência de autores de não ter a menor noção da realidade, menor noção de tecnologia, de espaço, e ficam fazendo essas besteiras que só servem para emburrecer cada vez mais a população. É só isso que eu queria falar. Eu fiquei bastante incomodado, não foi nem no sentido de ficar com raiva não, achei burro, foi ruim, mas assim, até engraçado em alguns aspectos. Mas é isso, eu sou Marcos Valério XR, no dia 16 de julho de 2023, muito obrigado por sua atenção.